Olá, boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao Live Relações com Alma. Esta semana, excepcionalmente, à sexta-feira e hoje é feriado. Talvez tenhas passado o dia a descansar, a passear, enfim, se estiveste a trabalhar no feriado, desejo-te agora uma boa noite e um excelente fim de semana. Então, excepcionalmente na sexta-feira, temos hoje o live Herança Emocional, que era para ser ontem, mas por questões pessoais tive que adiar. E hoje cá estamos para o nosso habitual live. Já sabes que sou a psicóloga Céu Gomes e que todas as quintas-feiras, excepcionalmente hoje à sexta, fazemos estes lives para te ajudar, para partilhar contigo alguma informação, porque o conhecimento amplia a nossa consciência e quando nos tornamos pessoas mais conscientes, podemos também ser mais felizes e é essa a lógica e a ideia, o propósito dos nossos lives. Já sabes que podes acompanhar sempre, posteriormente, cada um dos nossos lives no nosso canal do YouTube, Relações com Alma. Subscreve o nosso canal, clica no sininho para poderes acompanhar todos os lives que são lá colocados após serem transmitidos aqui em direto. Então vou aqui espreitar para ver se estou a chegar à tua casa nas melhores condições. Ora, sim senhora, já estou a ver que sim. Se achares que poderá este live ser útil a outras pessoas, partilham, está bem? Partilham na tua wall, no teu Facebook agora, porque se calhar algumas pessoas não estão a contar que seja à sexta-feira e por isso vão ficar surpreendidas por ver o live a acontecer. Então partilha na tua wall. E na semana passada, vou aqui espreitar para me recordar que falei-te do tema Mais Vale Prevenir. Espero que, se não tiveste a oportunidade de ver esse live, é muito importante que o revejas. Procura-o no nosso canal de YouTube, está bem? Escreve Relações com Alma, Mais Vale Prevenir e vai aparecer-te diretamente esse live, está bem? Acho importante ver se não tiveste oportunidade. Então vou dar aqui assim a boa noite à Nela. Nela, um beijinho para ti. Olá, Michelle, há quanto tempo? Bem, e outras pessoas que estão agora a juntar-se a nós. Bem, então hoje o desafio que te trago é a herança emocional. Pois é, parece que para além da cor dos olhos, a estatura, a cor do cabelo e por aí fora, nós também herdamos dos nossos pais, das pessoas que nos educaram, das pessoas com as quais vivemos desde que nascemos a maior parte do tempo, herdamos também a forma como essas pessoas lidam com as emoções. Então, não te vou falar de genes, não é da parte genética e de uma possível determinação genética de que te quero falar hoje, nada disso, mas sim da tendência, porque somos programados dessa forma, não é? Para agirmos, reagirmos e lidarmos com as emoções de uma forma muito similar, parecida com aquela com que os nossos pais ou as pessoas que nos educaram, se foste educada pelos teus avós ou pelos teus tios ou educado, então a influência que recebes é dessas figuras. Essas são as figuras de identificação que tu tiveste inicialmente, logo nos primeiros anos, quando ainda nem sequer andavas, não é? Então é dessas figuras que, ou é essas figuras de identificação que agora me estou a referir. E vou só aqui fechar as janelinhas das mensagens privadas, porque estão aqui assim a afetar a minha visibilidade em relação a quem entra aqui assim no chat, ou melhor, no chat não, quem entra aqui no live. Olá Susana, beijinho. Olá Maria José Andrade também, as nossas assistentes maravilhosas, os nossos retiros. Olá Encarnação, grande abraço para Aveiro. E boa Páscoa, Encarnação. Bem, então, de facto, parece ser evidente que também temos uma herança emocional. Não só podemos herdar casas, carros, não é? Bens materiais, mas também a forma como os nossos pais, os nossos educadores preferenciais lidavam com os outros, a sua própria personalidade. Porém, isto não é linear, ou seja, tu podes estar aí desse lado a achar que, bem, ok, eu sou o oposto da minha mãe ou do meu pai, sim.
uma das possibilidades é haver a posição extremada oposta. Então, quando a tua figura de identificação, mãe, pai, ou seja lá quem for, é algo que tu já te apercebeste que é errado e tu tentaste ao longo da tua vida fugir daquele tipo de comportamento, daquele tipo de atitudes. Sim, é possível, está bem? É possível que sejamos parecidos ou sejamos o oposto. Repara, nada disto é muito consciente, está bem? Muitas pessoas estão aí a ouvir-me, com certeza, e a pensar, não, eu sou absolutamente diferente dos meus pais, absolutamente diferente da minha mãe ou do meu pai. Na verdade, muitas vezes nós não nos apercebemos que temos tantas semelhanças assim. Este é um processo que decorre ao longo dos primeiros anos de vida e por aí fora, não é? Se vivemos com os nossos pais ou com os nossos educadores preferenciais até a idade avançada e que nos vai programar a nossa forma de agir, vai programar a nossa mente. Então, como é que lá em casa se lidava, por exemplo, com a sexualidade? Quais eram as crenças associadas? Como é que as pessoas falavam do trabalho? Como é que as pessoas falavam, sei lá, da política, não é? Tudo aquilo que são crenças, ideias, como é que isso era comunicado? Muito, muito importante. A forma como os pais lidam com as emoções vai, acima de tudo, programar, vai determinar a forma como os filhos depois vão também eles lidar com as emoções. Então, imagina, em famílias em que, e é algo que nós encontramos muito, não é? Na terapia, eu diariamente encontro pessoas que têm a crença, porque foi assim que lhes foi passado, era assim que os pais faziam, e lembra-te que para a criança, aquilo que ela vê a acontecer à sua volta é aquilo que está certo, seja lá o que for, porque é a norma, é a regra, é aquilo que ela está habituada. Então algumas pessoas na minha consulta dizem-me que não se permitem ficar tristes, ou não se permitem irritar-se, mostrar irritação. Então o que é que acontece? Isto pode resultar de uma família em que era uma vergonha a pessoa elevar o tom de voz, ou que era uma vergonha mostrar tristeza. Então, as emoções ditas menos positivas. O que é que vai acontecer? Aquela criança cresce e não consegue expressar aquilo que realmente sente. E se calhar até fica triste, mas não consegue assumir a sua tristeza. E nós sabemos que as emoções, todas elas são necessárias. Então é muito importante que a criança, e deixem-me, porque me lembrei agora de uma criança que costuma assistir a estes lives. Clarinha, beijinho! Beijinho de chocolate para ti, Clarinha, que estás aí desse lado, de certeza. Se não estás, vais estar. Então, hoje estou a falar muito de crianças e eu acho que tu vais entender. Então a criança que não é permitida, quem não é permitido expressar a sua tristeza, a sua revolta, em que há uma vergonha fazê-lo, vai fazer o quê? Vai amordaçar essas emoções pela vida fora e vai tornar-se num jovem, num adulto, muito mais ansioso, muito mais deprimido, porque todos sabemos que quando nós reprimimos uma emoção, não a deixamos fluir, ela vai crescer. Então, se eu amordaço a minha tristeza e não me permito expressá-la e faço, por exemplo, fuga para a frente, não é? Desligando-me de mim, isso não faz de mim uma pessoa feliz, isso faz de mim uma pessoa que vai alienar-se de si própria, que vai sair daquilo que ela é, vai desligar-se e que um dia destes vai lá para o fundo, às vezes por um motivo, vai deprimir de forma intensa, às vezes por um motivo que até aparentemente não é de força maior. Então vou aqui espreitar os vossos comentários. Santa Páscoa para ti, encarnação também. Olá Susana, beijinho e Páscoa feliz para Santo Tirso Teresa, grande beijinho para ti também. Pétalas de Rosa Reiki, boa noite, já costumo ver no nosso grupo Lações com Alma, muito, muito bem-vinda também. Partilha na tua wall, está bem, aqui o live, para mais pessoas se juntarem a nós nesta sexta-feira, que é uma sexta-feira de feriado. Bem, então, que herança é que te foi transmitida? E mais do que isso, se já tens filhos, que herança é que tu estás a transmitir aos teus filhos?
Então a tendência é para haver um padrão, né? E repetir-se vezes sem conta. A maior parte das pessoas que me procura na consulta para psicoterapia tem questões relacionadas com a infância. De facto, é na infância que a maior parte das situações traumáticas acontece. E depois, para a frente, ao longo da nossa vida, nós vamos repetindo a mesma situação enquanto não nos apercebemos dela. Então, muito importante, de facto, é que tu percebas qual foi a herança que te foi passada e se porventura estás a fazer o mesmo aos teus filhos ou às tuas filhas. Uma boa parte das pessoas tem problemas de autoestima, de autoconfiança, devido a terem se sentido negligenciadas pela família, pelos pais, falta de amor, falta de atenção, algumas até violentadas, não é? Agredidas, quando os pais precisam, devem ser a base segura. Isto não quer dizer que, em alguns casos, de facto tenha havido aquilo que se chama negligência ou maltrato. Pode não ter havido, mas ter sido sentido pela criança como tal. Está bem? Porque cada pessoa e cada criança tem uma experiência subjetiva. Então, se há pessoas que até foram agredidas com cinto e por aí fora pelos pais e que hoje têm todo esse processo bem integrado e perceberam que aquilo era necessário porque eram muitos, porque não havia outra forma de educar na altura, era assim que se compreendia, e não quer dizer que estivesse certo, e a pessoa não tem qualquer tipo de trauma instalado em relação a isso, outra pessoa que ouviu 3 ou 4 gritos em criança pode ter ficado traumatizada com isso, está bem? Então, varia muito porque a subjetividade é enorme. Então, como te estava a dizer, importante perceberes qual é que é a herança emocional que te foi passada, como é que os teus pais e a relação entre o pai e a mãe, ou o avô e a avó, o tio e o tio, as pessoas te educaram, não é? É o modelo que nós seguimos, por muito que não queiramos, é aquele que nos vai influenciar, porque é o primeiro modelo social a que estamos expostos, não é? Desde que nascemos, são os nossos educadores, progenitores, os nossos pais. Então, é isso que vai ser, esse modelo observado que vai ser copiado. Então a criança não vai olhar para o que tu dizes, mas para o que tu fazes. E vai achar que isso está certo, seja lá isso o que for. Pode ser gritar, pode ser bater, pode ser estar amuado durante dias a fio, sem falar. Conheço algumas pessoas, alguns pacientes que têm esse modelo lá em casa, quando há um aborrecimento, ficam sem falar com ninguém durante dias, que é um modelo exatamente igual àquilo que fazia o pai ou fazia a mãe. Não é? Portanto, alguém lá em casa o fazia. E percebe-se também outro tipo de padrões, que se calhar já ouviste falar. Uma grávida adolescente, quando nós vamos ver a história familiar, percebemos que muitas vezes também a mãe dela foi grávida adolescente, por vezes também a avó e por aí fora. Então, há um padrão que se está a repetir. Se tu queres deixar uma herança emocional positiva aos teus filhos, então é muito importante que baseies a tua educação na aceitação, na expressão dos afetos, no reconhecimento e fundamentalmente no amor. Se assim fores, a herança que tu vais passar vai ser muito mais positiva e adaptativa para aquela criança, não é? Então vou aqui espreitar os vossos comentários. Ok, muito bem. Então espero que estejas a partilhar este live para que mais pessoas se juntem a nós nesta noite de sexta-feira. Bem, então quais é que são as boas notícias? É que quando tu te apercebes que, por exemplo, vens de uma família em que não se falava de afetos, não se expressava afetos, em que as pessoas não abraçavam, não diziam obrigada, não mostravam apreço, não mostravam reconhecimento, em que, por exemplo, a dificuldade era esta, se tu te apercebes disso, a tomada de consciência, e se tu queres mudar isso, tu podes fazê-lo. E então, independentemente da tua herança emocional, não quer dizer que tu não possas ser uma pessoa mais afetiva, que é mais entusiasta e que gosta de abraçar, que gosta de tocar, porque tu podes trabalhar isso em ti, podes envolver-te dessa forma, se sentes que isso foi aquela coisa que te faltou. E, nomeadamente nos nossos retiros,
nós ajudamos-te muito a fazê-lo. Caso tu tenhas essa limitação, essa dificuldade, depois de estares algumas horas connosco, vais perceber que é maravilhoso abraçar de forma sincera, confiar, dar um abraço sentido. É realmente maravilhoso. Mas para isso tens que ter esta consciência e quando tu tomas consciência de que, ok, foi-te passado uma herança difícil, não é? De falta de amor, de falta de afeto, que é aquilo que mais afeta as pessoas e incomoda, não tens que fazer o mesmo à tua descendência. E isto recorda-me uma paciente que acompanhei há já alguns anos. E o que é que acontecia com esta senhora? Ela tinha todo um historial de conflito, de relacionamento com a família do lado materno. Então, a bisavó dela tinha sido abandonada pela mãe. Não sabia quem era a mãe e sentia uma grande amargura por causa disso. Desta forma, ela passou, ao ter uma filha também, passou esta amargura à avó da minha paciente, que passou à mãe e que, por sua vez, agora, sendo a minha paciente mãe também, mãe de uma criança, ela receou que o mesmo padrão, não é? Um padrão de amargura, de negligência, de abandono, que já vinha da bisavó, não é? E que se foi transmitido pela educação, pela forma como as pessoas se foram relacionando, as mulheres daquele lado da família. Então ela percebeu-se deste padrão e decidiu que não ia fazer o mesmo à filha dela. E por isso procurou ajuda. Então, de facto nós não podemos adivinhar o futuro, não. Mas podemos perceber melhor o nosso passado. E quando ela percebeu que aquela bisavó, porque foi tentar entender melhor a história da família dela, tentar perceber o que é que estava para trás, como é que tinha sido a vida daquelas mulheres, muito diferente da vida que ela agora tinha, quando ela entendeu que aquela bisavó tinha sentido tudo aquilo e vivido a vida inteira deprimida e por isso, que na altura não se chamava depressão, não se chamava nada, mas era uma mulher muito triste, não é? Então quando ela percebeu que tudo aquilo aconteceu porque houve por trás, sem que ninguém soubesse, a perda de uma criança, um luto, algo não resolvido, então todo esse enquadramento e essa compreensão permitiu que esta senhora entendesse que a educação que deveria passar, o trato, a maneira de ser, a maneira de estar que ela queria passar à sua filha, não podia mais refletir toda aquela herança pesada de amargura que ela carregava e que não era dela, não é? Que já vinha das suas antepassadas. Então, quando ela entendeu tudo isto, percebeu que aquelas pessoas, a avó, a bisavó, por aí fora, tinham tido um motivo que as colocou naquele lugar onde elas estavam, naquela amargura, naquela tristeza, e que aquela tristeza e aquela amargura não eram dela, minha paciente, mas sim da história do passado. Quando ela aceitou isso, e claro, estou a falar de uma forma inconsciente, a aceitação foi de uma forma inconsciente, não é numa conversa, está bem? É preciso recorrer a técnicas que nos permitem trabalhar com o nosso inconsciente. E isso acontece na minha consulta através de técnicas de transe e por aí fora, e que são maravilhosas, 100% seguras, incríveis para fazer a ressignificação de situações traumáticas, situações difíceis que foram vividas lá para trás. Então, a partir do momento em que ela trabalha tudo isto, aceita, supera, integra, pronto, fica livre. Livre desta herança pesada que ela estava a sentir que já estava a começar a passar também à filha dela. E claro, há que aprender novas atitudes, novos comportamentos, novas formas de agir, mas de uma forma mais leve e mais consciente. Então, quando tu percebes qual é que é o teu padrão, tu consegues identificar e podes perceber se, certo, é qualquer coisa que me é positiva ou... é qualquer coisa que é penosa e que me vai provocar sofrimento. A propósito disso, partilho contigo o meu padrão. Então, desde pequena que eu aprendi a cuidar,
a cuidar dos outros, a cuidar de tudo, a estar atento aos pormenores, a preocupar-me muito com aquilo que ia acontecendo à minha volta para poder ajudar. Então este padrão foi passado não pela minha mãe, mas sim pela minha avó, e aproveito para homenagear a minha avó, onde quer que esteja, ela sabe que eu a amo. Então este padrão que eu assistia, porque fui educada nos primeiros anos, os mais importantes, pela minha avó, então este padrão que ela me passou, em que ela cuidava de tudo e todos ao mesmo tempo, era realmente uma pessoa com grande dinamismo, com uma grande vivacidade, foi-me passado, o que faz com que até hoje, e porque eu gosto disso, eu cultivo isso, tenha este padrão. Mas poderia ser algo que eu quereria fugir, não é? Mas também, obviamente, que tem que ser bem doseado, porque o levado ao exagero leva-nos a exagerarmos no cuidado do outro, e há coisas que deve ser o outro a cuidar e não nós a cuidar por ele, não é? Então, qual é o teu padrão? Qual é a tua herança? A partir do momento em que tu sabes qual é, tu tens uma responsabilidade acrescida. Tu podes decidir, sim, isto é positivo, isto é bom para mim, é bom para as pessoas que estão à minha volta, ou não. É qualquer coisa negativa, é qualquer coisa que me provoca sofrimento. E, a partir do momento em que fazes este exercício de tomada de consciência, podes fazer algo para mudar. Caso queiras a nossa ajuda, o nosso apoio, a melhor forma de o conseguires é através do nosso retiro. O Retiro Relações com a Alma ao Despertar está de volta no mês de junho, no último fim de semana de junho, 28, 29 e 30 de junho. Estaremos novamente em Barcelos, com pessoas de todo o país. O facto de ser em Barcelos não impede pessoas de todo o país ou até de outros países de se juntarem a nós, está bem? E não fazemos o retiro itinerantes em vários pontos do país. O Retiro Relações com a Alma ao Despertar é em Barcelos e temos tido pessoas de todas as partes, inclusivamente de outros países, que se dirigem a Portugal para fazer connosco esta experiência de transformação. Então, se quiseres participar, não deixes para amanhã, oferece a ti própria, ou a ti próprio, ou ainda a alguém que tu ames, uma experiência que pode ser verdadeiramente transformadora. E se fizeres a tua inscrição até ao final do mês de Abril, ganhas as meditações guiadas Relações com a Alma. Parece-te qualquer coisa pouco claro? Fala comigo no final acerca. As meditações guiadas Relações com a Alma têm ajudado muitas pessoas a adormecerem de forma tranquila. Trata-se de reprogramação mental de alta qualidade, que altera a forma como o teu cérebro funciona, como a tua mente opera. Então, caso queiras participar do nosso retiro, traz a oportunidade de trabalhar todas essas questões emocionais, mentais e até com impacto espiritual e físico. Por isso, desafio-te a ponderar na participação no nosso retiro. Claro que podes sempre encontrar-nos também nas nossas consultas, nas minhas consultas ou nas sessões de coaching com o Mário. Caso queiras saber mais informações acerca disso, fala comigo também no final deste live por mensagem privada. Então, desafio-te a refletir qual é a tua herança. Qual é a herança emocional que tu carregas às tuas costas? E se é algo que é positivo, espetacular, amplia e continua a fazer o mesmo caminho. Se há algo que tu podes mudar, alterar, melhorar, não hesites em fazê-lo. Lembra-te, estás a passar esse modelo à tua família, aos teus filhos, e nunca é tarde para fazeres as devidas alterações. Ainda que eles já sejam crescidos, estás a tempo de o fazer. E isso vai refletir-se depois nos teus netos e por aí fora. Quando nós mudamos, o mundo à nossa volta muda também. Então vou só aqui espreitar os teus comentários. Olá, Filipa, beijinho. Filipa Veloso, beijinho para Guimarães. Muito bem, a nossa tia de Cascais, não é verdade? Muito bem. Olá, Eric, beijinho para ti também. Bem-vindo, colega, aqui assim às minhas paragens. Já não te vejo há muito tempo. Abraço para ti, Feliz Páscoa. Então, vou despedir-me de ti, desejar-te uma Páscoa muito feliz, docinho a QB, está bem? QB, quanto baste-se, não exageradamente doce, mas agradável. E vou dizer-te que para a semana estaremos cá novamente às quintas-feiras, na quinta-feira, para o nosso live habitual, com mais um tema desafiante. E gostava que pensasses sobre esta questão da herança emocional. Qual é a tua herança emocional? O que é que tu gostavas de alterar?
Porque se há responsabilidade que tu tens, é sobre a tua própria identidade, a tua própria personalidade. E a tomada de consciência permite-te, dá-te o poder de fazer diferente. Então traz alma à tua relação, reapaixona-te pela vida e Páscoa feliz!